Graça e paz. Amém? Gente, eu fiquei emocionado com a mente de vocês agora. Sinceramente. Graça e paz. Amém? Gente, eu fiquei emocionado com a mente de vocês agora. Sinceramente. Graça e paz. Amém? Amém. Aleluia, a igreja chegou. Glória a Deus. Temos queridos nossos aqui na nossa transmissão pela internet. Nossas queridas Marliete e Márcia Chagas estão nos vendo de Curitiba. Não é? Olha que bênção. E os outros queridos que sempre nos assistem, que estão aqui conosco também, nossa irmã Caputini, não é? E os queridos que são membros da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. E eu quero convidar você a refletirmos sobre um texto que o Senhor colocou no meu coração, amado, e eu confesso a você que eu fui impactado com o que o Senhor falou comigo. E eu confesso também que eu espero que a palavra que eu trago hoje venha impactar a sua vida e trazer mudanças significativas, porque eu creio, e consequentemente na sua vida e na igreja. Porque eu creio que quando pregamos a palavra de Deus, ela tem que trazer mudança em nós. Pode ser que tudo que eu fale aqui não seja 100% aproveitado por você, isso é perfeitamente compreensível. Mas talvez uma palavra que eu diga, uma frase, possa mexer com você de tal maneira que mude conceitos, valores, talvez até a tua trajetória. E eu espero que Deus fale com você. Em algum momento, de alguma forma, que o Espírito Santo mexa com você que está aqui e com você que está nos assistindo pela internet. O texto que eu vou ler, ele tem muito a ver conosco. Ele tem muito a ver com o momento que estamos vivendo. Momentos difíceis, é verdade. Mas você vai entender. Então eu quero convidar você a ler pelos telões ou abrir a sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3. Não, o primeiro slide, meu amado, vê lá. Isso, obrigado. Versículo 2 e 3. Josué, capítulo 1, verso 2 e 3. E você certamente conhece esse texto. E ele diz assim... É Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vamos orar? Santo Deus, esta é a tua palavra e como sempre... Te pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito fale. Fala, Senhor, neste lugar. Apropria-te da tua palavra e faz com que ela cumpra o teu propósito em nossas vidas. Me coloco, Senhor, completamente disponível a ti e que a minha vida não atrapalhe aquilo que tu queres falar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como eu disse, talvez você não tenha percebido ainda, esse texto tem muito a ver conosco, com a nossa história. Sim. Por quê? Israel perdeu um grande líder, Moisés, um homem que esteve à frente daquele povo por mais de 40 anos. E nós também perdemos um grande líder, não é verdade? Mas Deus está dizendo ao seu povo que não é hora de parar, mas de seguir adiante, de seguir em frente. Repare que quando Deus procura Josué, Deus chega de forma direta, objetiva. Deus não chega com uma palavra de consolo ou conforto para Josué. Ele diz, Josué, meu servo Moisés é morto. E Deus não fala para ele, olha, eu vou te dar um tempo para você poder viver esse luto, você e todo o povo. Ele diz para Josué, dispõe-te agora e passe esse Jordão. Você e todo esse povo.
Vamos entender que circunstâncias eram essas em que tanto Josué quanto o povo estavam vivendo e o que Deus estava propondo para eles. Deus prometeu ao povo uma terra, né, que significava para eles segurança, alimento, prosperidade, paz, crescimento, ou seja, como o Senhor falou pela boca, né, do profeta, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Deus prometeu. Nós cantamos aqui uma canção que falava de promessa. Promessa. Promessa é algo muito sério, algo muito importante. Infelizmente, alguns não consideram isso. Tem uma facilidade enorme de prometer o que não vai cumprir, haja vista os nossos políticos em forma geral. Não podemos prometer aos nossos filhos pequenos nada, ou não podemos dizer para eles assim: filho, quando o papai chegar vai trazer uma surpresa para você. Porque quando chegarmos no trabalho, a primeira coisa que você vai receber não vai ser um beijo, não vai ser um abraço, vai ser o filho dizendo: pai, cadê a surpresa? Você prometeu. Promessa é uma coisa muito séria. Então eu entendo que quando Deus nos faz uma promessa, Ele sabe que a sua palavra está sendo provada em nossos corações. Ele sabe que na primeira oportunidade diremos a Ele: Senhor, aonde está a promessa que Tu nos destes? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Para você que está aqui, para você que nos vê pela internet. Qual a promessa que Deus fez para a tua vida? Qual foi? Eu sei que se eu desse oportunidade a cada um de vocês que aqui estão e aos que nos assistem para falar, a gente ouviria muitas coisas, as mais variadas. Quando eu tinha 10 anos, o Senhor me prometeu que me daria uma família nova. Quando eu tinha 15 anos, o Senhor me prometeu que me levaria às nações. Quando eu tinha tantos anos de idade, o Senhor me prometeu, enfim. E aí as promessas podem variar muito. Eu sei que esta pergunta pode gerar nas pessoas. Eu sei que muitos pensarão logo em promessas feitas relativas a alguma bênção, a algo material. Não é assim? Mas você verá que não estou me referindo a nada disso. Pelo contrário, eu me refiro a algo muito maior do que bênçãos materiais. Você vai entender. Voltando ao texto, Deus fala para Josué acerca de Moisés. E a primeira coisa que Deus diz, depois que fala para ele, dispõe-te agora, Deus fala assim: passa esse Jordão. Vamos entender como estava naquele momento o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem uma extensão de aproximadamente 200 quilômetros. Ele tem variações de profundidade, vai de 1 metro a 30 metros de profundidade. E o tempo em que eles estavam vivendo, em que Deus fala com Josué, era tempo de cheia do Rio Jordão. A Bíblia fala isso. Você quer ver? Josué 3,15, ele diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Sendo assim, quando Josué ouviu Deus dizer que ele deveria atravessar o Jordão naquelas condições, e mais, que deveria levar aquela enorme multidão com ele, como você acha que ele se sentiu? Ele sabia que o Rio Jordão estava mais cheio do que o normal. Ele tinha, eu não vou colocar números exatos, mas com certeza mais de 2 milhões de pessoas sob o seu comando. Como levar esse povo através desse rio que está transbordando as suas margens? Como ele se sentiu? O que será que ele pensou? Você sabe o que eu acho? Eu acho que Josué ficou apavorado. Mas como, pastor? Por conta dos próximos 5 textos
que a Bíblia menciona. E é Deus falando com Josué. Então lá a partir do verso 5, olha o que Deus começa a falar com ele. Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É Deus já começando a dar um, né? Fica tranquilo, Moisés, ou Josué. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas Deus continua, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E Deus renova mais ainda, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí Deus volta a chamar a atenção de Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para Deus trazer uma palavra dessa para Josué, eu entendo que Josué ficou apavorado. E demonstrou isso claramente. E Deus traz uma palavra de ânimo. Deus fala para ele, olha, eu estou contigo. Como eu fui com Moisés, eu vou andar com você. Mas olha, atenta para esse livro da lei. Não te desvies dele. Não pense em buscar outros conselhos. Tudo que você precisa está nele. E Deus ainda fala mais, de forma mais direta, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diante dessa palavra, Josué se anima. E olha a palavra que Josué manda dizer ao povo. Em Josué 1, 10 e 11 ele fala assim: Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes então. Acabou o medo, acabou a dúvida, acabou a insegurança, Jordão cheio já não era mais problema, manda avisar o povo que a gente vai passar esse Jordão. E imagina o povo, com certeza também olhou para o Jordão, ouviu os príncipes falando, olha, Josué manda dizer que daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Mas é muito importante a posição do líder, principalmente um líder guiado por Deus, em que ele demonstre que ele está em paz, que ele está tranquilo naquilo que ele direciona ao povo por orientação do Senhor. E Josué demonstrou isso. Nessa palavra, ele é direto, ele fala com autoridade, com determinação, e ele dá a data, dá o prazo. Daqui a 3 dias, nós vamos passar. E o que aconteceu então? Josué 3, 16, 17, a gente lê. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. A seco. Um rio altamente volumoso, transbordando. Deus bota uma barreira e para o rio. E o povo passa a seco. Só aqui já teria várias mensagens para a gente pregar, não é verdade? Sobre fé, sobre persistência, sobre crer nas promessas de Deus. Mas não é isso que vamos falar. Toda a promessa de Deus para nós, querido, é consequência da manifestação da nossa fé. Você já reparou, já falamos várias vezes, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, não é verdade?
Mas você já reparou que todas elas vêm acompanhadas de um mandamento e depois vem a promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Qual é a promessa? O mais ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a promessa? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você for procurar, quase que todas elas têm uma palavra de Deus dando a nós uma direção sobre o que fazer, como nos postar. E Deus diz, olha, então vai acontecer isso. Deuteronômio 28, 1, ele fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tudo quanto está escrito no livro da lei, aí ele fala assim, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você tem 14 versículos de bênçãos. Então perceba que bênção não se corre atrás. Bênção é consequência da nossa obediência e fidelidade a Deus. É errado quando alguém diz, quando entra na casa do Senhor, vim buscar a minha bênção. Lamento. Você veio pelo motivo errado. Agora, quando você entra aqui para adorar o Senhor, para proclamar o seu nome, o seu amor, a sua grandeza, as bênçãos seguem você. É promessa dele. Qual o Jordão que você precisa atravessar hoje para alcançar a sua promessa? Parece que sempre há um Jordão, não é? Parece que sempre há algo, a gente consegue enxergar ali a nossa promessa. Puxa, mas está lá. E eu tenho que atravessar esse Jordão. Qual é o Jordão na sua vida que você tem que atravessar? Talvez vencer o medo de ousar, o medo de se arriscar. Talvez vencer o seu próprio eu, que insiste em dizer para você, eu não vou conseguir. Não, eu não sou capaz. Cada um de nós tem um Jordão. Mas agora olhando para nós, como comunidade evangélica, Jesus vive. Temos de Deus a promessa de que este lugar é nosso. Amém? E eu entendo, amados, pegando um gancho da palavra do pastor Paulo Sérgio domingo passado, que esse tempo chegou. Eu entendo que este é o momento de atravessarmos o nosso Jordão. Chegou o momento de tomarmos posse da promessa que Deus tem feito para esta igreja há mais de 20 anos. Deus trouxe pessoas aqui, no decorrer desses 30 anos, pessoas que nunca conheceram a igreja, nunca haviam entrado. Uma vez um casal entrou para pedir informação, e lá na secretaria, e pastor Benoni estava presente, a mulher falou, olha, eu preciso falar algo para vocês. Pediram uma informação de uma rua, de alguma coisa. Mas lá, quando o casal estava lá dentro, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês, porque Deus está falando comigo, este lugar é de vocês, o Senhor já tem dado a vocês. A gente fica arrepiado. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Como comunidade Jesus vive, como igreja, o que você vê depois do Jordão que nós temos que atravessar? Ou seja, qual você acha é a terra prometida por Deus para nós? Alguém quer arriscar? Alguém quer falar? Qual é a terra prometida para nós? Eu acabei de dizer que Deus já nos prometeu esse lugar. Temos um Jordão para atravessar. E o que vem depois do Jordão? Se ninguém disser, eu vou arriscar que talvez alguém dissesse, pastor, as 9 casas. Essa é a terra prometida. Pois eu quero dizer a você que você está enganado. Por quê? Porque essa terra já é nossa. O Senhor já deu. O Senhor usou várias pessoas e quase que todas, quando nos entregaram esta palavra, usaram o verbo no passado. O Senhor já deu a vocês. Eu não lembro de alguém dizendo, o Senhor dará a vocês.
Pastor Silas, lá da igreja de Campos, esteve conosco aqui, e ele foi um dos homens que Deus usou, e ele falou: Deus já deu a vocês estes lugares, e isso tem lá seus 15, 18 anos talvez. Mas pastor, se não são as 9 casas, o que seria então esta terra prometida? Meu irmão, eu enxergo muito mais do que as casas. Eu enxergo o que irá acontecer aqui no futuro. E é bom eu corrigir, porque se ele estiver assistindo, ele vai me brigar comigo, que na verdade não são 9, são 10. Porque Deus deu uma visão ao pastor Wilton de que essa casa aqui do lado também é nossa. Então são 10. Está dado o recado, pastor Wilton, não esqueci não. Sabe o que eu enxergo aqui, amados? Eu enxergo aqui um templo para 2.000 pessoas. Eu enxergo aqui novos banheiros e salas para as pessoas em situação de rua. Eu enxergo consultórios médicos, dentários, quem sabe uma creche para cuidar dos filhos de mães desfavorecidas que precisam trabalhar. Eu enxergo um lugar que se tornará a terra prometida para os milhares que Deus trará aqui. Amém? Olha, mas Deus está dizendo para nós o mesmo que disse para Josué. Dispõe-te agora. Senhor, nós ainda estamos digerindo o que aconteceu. Deus não perguntou isso a Josué. Ele disse: dispõe-te agora. Eu preciso de você agora. E Deus está falando: comunidade Jesus vive, eu preciso de você agora. Esse é o momento. Não pense, amados, que esse movimento está nos ombros do nosso querido pastor Paulo Sérgio. Não. Está sobre nossos ombros. Somos nós que atravessaremos esse Jordão e levaremos, até carregaremos nos ombros aqueles que talvez estejam mais enfraquecidos. Nós os levaremos conosco. Mas toda a igreja atravessará esse Jordão. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma das palavras mais comuns, todos aqui vão entender. Uma das palavras mais comuns que são ditas, que é dita quando se perde alguém muito querido, é assim: e agora? O que faremos? Não é? Tem aquela sensação de abandono, aquela sensação de olhar para frente e não conseguir enxergar como seguir em frente. Isso é comum, isso é natural. Como psicólogo eu sei disso. O ser humano experimenta isso. Então imaginem um povo de mais de 2 milhões de pessoas que tinha um líder fantástico, que era Moisés. Um homem que falava diretamente com Deus e que Deus falava com ele. E de repente, então, esse homem vem a morrer. E a notícia se espalha mais rápido do que a internet hoje. Imagina aquele povo. Eu imagino o clima de tristeza, exatamente de sentimento de abandono, talvez depressão de alguns, diante de uma notícia tão terrível. Como ficou o coração de Josué, que caminhava ao lado de Moisés? Lembram-se? Há um texto que fala que Moisés entrava no arraial. Quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta da tenda do lado de fora. E Deus descia para falar com Moisés. Imagina esse homem, Josué, que vivenciou tudo isso de forma tão próxima, receber a notícia da morte de Josué. E ele nem bem recebeu a notícia, ainda está impactado, ainda está naquelas frases: o que faremos agora? Vem o Senhor e diz: Josué, Moisés morreu, eu sei. Dispõe-te agora, preciso de você. Agora. Você vai passar esse Jordão e vai levar esse povo junto. Por isso que o Senhor falou esses 5 versículos que eu li, de ânimo, de dizer: Josué, eu estou contigo, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Apenas leia a palavra, não se distancie da minha palavra, da minha lei, porque tudo vai dar certo. Amados, com certeza, eu penso que esta também é a palavra de Deus para nós neste tempo. Mas entendam, eu não estou com isso de forma alguma desprezando a sua dor, que ela é minha também. Não estou me esquecendo de quem foi nosso querido Benoni, em hipótese alguma, até porque eu tenho certeza de que ele concordaria comigo nesse momento, pelo tanto que eu aprendi a conhecê-lo. Então temos diante de nós um Jordão para ser atravessado, temos diante de nós uma terra prometida para tomarmos posse, e então a palavra de Deus para Josué é a mesma para nós. Dispõe-te agora. Eu quero provocar você. Qual é o nível de envolvimento que você terá nesse momento? Entenda, o pastor está falando de dinheiro. Negativo. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de você, eu estou falando do seu coração, eu estou falando da sua alma, eu estou falando do quanto você ama este lugar, de quanto você ama o Senhor, do quanto você quer ver isso aqui realizar coisas sobrenaturais pela instrumentalidade do Espírito Santo, usando sua vida, usando esta igreja. Quanto você quer estar envolvido nisso? O título que eu dei a esta mensagem foi: qual a promessa de Deus para a tua vida? Esse foi o título que eu dei a ela. Eu sei que quando ouvimos algo assim, a nossa mente sempre nos leva a pensar em bênçãos materiais, como eu falei ali atrás, ou coisa parecida. Mas o que eu vejo de promessa de Deus para a minha vida tem a ver com o que Ele fará neste lugar, através desta igreja. Qual é a sua terra prometida? Com certeza muitas. Eu tenho certeza que, se mais uma vez eu desse a oportunidade, a gente ouviria muitas coisas dos amados. Pois olha, eu creio que este lugar vai se tornar uma terra prometida para milhares que chegaram aqui. Pastor, de novo, milhares? Eu volto a dizer, trazidos pelo Espírito Santo para serem curados, libertos, transformados, salvos, tratados. Deus vai trazer pessoas neste lugar para você cuidar, para esta igreja fazer a diferença. Não estou falando de milhares por acaso. Meus irmãos, sinceramente, eu sinto no meu espírito que será exatamente isso que o Senhor fará. Eu sinto que este é um novo tempo para esta igreja e que Deus, sim, trará milhares aqui. Se essa igreja terá uma membresia de milhares, eu não sei. Não foi isso que o Senhor falou no meu coração. Mas o que no meu coração arde é que muitos vão bater esta porta. A nova porta que teremos. E muitos serão cuidados, amados, acolhidos, abraçados. Você crê nisso? Amém. Você que me vê crê nisso? Eu espero que sim. Então, dispõe-te agora. Esta é a palavra de Deus para você e para mim hoje. O Senhor já nos deu este lugar e espera que manifestemos a sua glória e amor a todos os que chegarão aqui. E se prepare, serão muitos, muitos, desesperados, abatidos, feridos, abandonados, traídos, e alguns exalando o cheiro de morte. Mas, como há mais de 30 anos, eu confesso que eu não sei, mas alguém criou uma frase que definiria esta igreja. Eu creio que este é o tempo em que as pessoas vão chegar aqui, na comunidade evangélica Jesus vive, e vão encontrar um lugar de vida. Esse é o tempo. Oh, Deus. Eu te faço uma pergunta. O que você pensaria se eu dissesse que você nasceu para fazer a diferença e brilhar? Oh, glória, aleluia! Oh, pastor, que palavra, recebo! Mas, na verdade, essa palavra não é minha, meu irmão.
Essa palavra é do Senhor Jesus. É Ele quem disse isso. É mesmo. Jesus disse que eu nasci para brilhar e fazer diferença? Foi. Aonde? Lá em Mateus 5, 13 a 16. Olha que a gente lê. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com quem se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser diferença, fazer diferença. E o sal faz toda a diferença. Né? Come uma comida sem sal. Por mais linda e maravilhosa que esteja a aparência, seja uma lasanha, um estrogonofe, o que for, tira o sal. Você vai comer? Não vai. Nem eu. Então Deus chamou você e a mim para fazermos diferença no mundo, para sermos o tempero do mundo, e Ele chamou você para brilhar. E não há nenhuma arrogância, soberba nisso. É o próprio Jesus quem disse, você tem que brilhar e na sua luz, na luz que você vai manifestar, quando você brilha, Ele disse assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando você brilhar, querida, é Jesus brilhando em você. Quando você abrir a sua boca, é o Espírito Santo falando através de você. Quando você impor as mãos sobre o enfermo, ele será curado, porque o poder de Deus permeará pela tua vida e alcançará aquela vida. É tempo de brilhar, é tempo de fazer diferença, é tempo de transformarmos este lugar no lugar de vida que Deus determinou que aqui seria, e eu creio que já é. Amém? Deus está movimentando as águas, amados. Deus está movimentando as águas e esta é a hora de nos movermos também. Que o seu amor e envolvimento nesta campanha, nesse movimento, para tomarmos posse da nossa terra prometida, seja completo. Claro que vamos ter campanhas financeiras, sem dúvida. Mas de que adianta? Será que seremos como aqueles homens ricos que deram a oferta daquilo que lhes sobrava, enquanto aquela viúva pobre lhe entregou tudo o que ela tinha? Por quê? Porque ela estava envolvida completamente com aquela obra. O seu coração estava naquilo. Então, a oferta que foi dada foi o seu coração. Ela não via aquelas poucas moedas que tinha como algo relevante, mas o seu amor. E é disso que eu estou falando, do seu envolvimento como um todo, do seu envolvimento como alguém que ama este lugar, que ama o Senhor e que ama as vidas que estão desesperadas, como você um dia esteve. E chegou aqui e foi abençoado. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero pedir a você que não fique alheio, não fique fora do mover de Deus, não deixe de se envolver e permita-se ser completamente contagiado por tudo o que irá acontecer a partir de agora. Posso ouvir um amém? O movimento já começou. Se você não percebeu, o movimento já começou. O Espírito Santo já está se movendo. Os anjos já estão trabalhando a favor deste lugar e das vidas que aqui chegarão. O que você consegue enxergar através da tua fé para este lugar? Talvez alguns estejam pensando, é possível. Eita, pastor, o senhor não acha que está exagerando um pouco, não? Milhares? Que isso? Alguns meses atrás, talvez mais de ano, eu não lembro exatamente, eu preguei uma mensagem cujo título era Atira as tuas flechas. Essa mensagem estava baseada no texto de 2 Reis 13, versículos 15 a 19. Eu vou ler para vocês. Diz assim: E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e o rei tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão.
E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E o rei abriu. Então disse Eliseu: atira a flecha. E o rei atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Israel estava em guerra contra os sírios. Ok. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E aí Eliseu diz mais uma coisa ao rei de Israel. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a o rei 3 vezes e parou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. É disso que nós estamos falando. Quando Eliseu disse para o rei de Israel: fere a terra com as flechas, e ele tinha várias flechas no alforje dele, Eliseu estava convidando o rei de Israel a fazer um ato profético. Sabe? E quantas flechas ele iria ferir? A terra seria como ele feriria os sírios. Ele jogou 1, pum, 2, pum, 3. Tinham várias flechas aqui e ele: tá bom, 3 tá bom. Eliseu fica indignado. Ele fala: você deveria ter ferido 5, 6 ou mais flechas, e aí você venceria os sírios por completo. Mas por quanto não creste, por quanto jogaste apenas 3 flechas, você não vai consumir o exército dos sírios. E assim foi. Então eu pergunto: quantas flechas você vai jogar hoje? Quando eu falo de milhares, amados, eu não tenho a menor dúvida, porque eu estou lançando na terra 10, 15, 20, 30 flechas. É aonde a minha fé alcança. E eu quero convidar você a lançar as tuas flechas sobre a terra também, nessa dimensão. Porque entenda, não seremos nós que faremos. Não somos nós que realizamos. Mas é o Espírito de Deus quem realiza tudo em todos, diz a palavra de Deus. Então é Ele quem vai usar a sua vida, é Ele quem vai usar a minha vida, vida do pastor Paulo Sérgio, mas de cada um que disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas flechas você vai disparar? É disso que estamos falando. Não tenho mais nada a dizer, a não ser que a promessa que Deus fez para a minha vida tem a ver com servi-lo, obedecê-lo e abençoar vidas. Sinceramente, eu espero que você sinta o mesmo. Eu espero que o Espírito Santo ministre na sua vida de forma íntima, mas ao mesmo tempo poderosa, para mexer com os teus alicerces, para levar você a começar a olhar esse lugar de forma diferente, para que você comece a olhar esse lugar, sabe como? Como passado, porque Deus tem um futuro novo aqui. Tem algo novo que vai acontecer aqui. E Deus conta com você. E hoje Ele está dizendo: dispõe-te agora. Não vou fazer chamada nenhuma, até porque não podemos aglomerar. Mas vamos ficar de pé. Eu quero orar, não apenas por você que aqui está, mas pelos queridos que estão assistindo esta palavra pela internet e por aqueles que ainda virão a assistir também no momento mais à frente. Mas eu quero convidar você, nesse momento, se você se sentiu mexido com essa palavra do Senhor para a tua vida, mas ao mesmo tempo você olha para você e ouve uma vozinha dizendo assim: ó, não é para você não. Você não vai conseguir entrar nesse movimento, você não vai ter força para fazer isso que o pastor falou. Então é para você. É para mim. Porque na verdade nenhum de nós terá forças para fazer nada. Mas o que Deus quer é que a gente só faça uma coisa: nos dispormos agora. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai ministrar. É Ele quem vai fazer esse movimento na vida da igreja. E olha, querido, sabe aonde esse movimento vai alcançar? A tua casa, a tua família, o teu casamento, teu marido, tua esposa, teus filhos.
Deus vai mexer em toda a tua história. Talvez você esteja aqui e esteja vivendo um momento difícil. Você está desempregado, você perdeu o emprego. A gente sabe que esse momento de pandemia tem sido terrível para muitos. Deus vai mexer nisso. Deus vai mexer nisso. Por quê? Porque as bênçãos são consequências da obediência. Lembra? As bênçãos são consequências de nós crermos e acreditarmos no que a palavra de Deus fala. Então hoje o Senhor fala para nós: dispõe-te agora, meu servo Benoni é morto, mas eu tenho algo para vocês, algo maior, ainda maior, que vocês não podem nem sequer imaginar, mas eu preciso de vocês todos agora. Amém, igreja? Vamos orar. Santo Deus, aqui está o teu povo e estes que nos veem e ouvem pela internet. Pai amado, esse é um tempo difícil para nós. Estamos sofrendo, temos saudade, a dor ainda não foi embora. Mas entendemos, ó Deus, a tua palavra quando falaste para Josué, e eu recebo esta palavra para a minha vida, e eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou me disponibilizando, Senhor. E eu oro para que todo o teu povo, todo este arraial, Senhor, que se chama pelo teu nome, seja tocado pelo teu Espírito, seja tocado por esta palavra, e que também junto comigo, Senhor, venham a se dispor, a te servir, a avançar, e nós atravessaremos o nosso Jordão e tomaremos posse da terra prometida. E eu sei que vidas serão abençoadas por conta disso. Fala, Deus querido, a cada um. Abençoa cada lar aqui representado. Aqueles que estão sofrendo, Pai, por questões alheias e distantes ao seu controle e vontade. Mas eu te peço que a tua mão agora venha repousar sobre cada vida aqui, Pai. Eu quero liberar uma palavra de cura para aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Seja curado agora. Eu quero liberar uma palavra de bênção financeira para aqueles que estão desempregados. Em nome do Senhor Jesus, abrir-se-ão portas de trabalho para você. Eu quero liberar uma palavra de restauração familiar. Senhor, aonde há discórdia, aonde falta entendimento, aonde há ausência de amor, Pai, traz à existência aquilo que não existe. Traz amor, traz diálogo, traz restauração de relacionamentos. Nós liberamos, ó Pai, sobre o teu povo palavras de bênção sem medida, infinitamente mais do que podemos desejar ou pensar, porque assim tu és, o Deus do infinito, o Deus do impossível, o Deus que faz além do que podemos imaginar. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos, ó Pai, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Seja abençoado, amado. Deus te abençoe. E que essa palavra, essa semente que lançamos hoje aqui, possa encontrar solo fértil no teu coração, germinar, frutificar a 100 por 1. Amém? Deus abençoe a todos.